será mesmo que existe postura certa, postura errada ou postura ideal? Vamos entender isso. Quando a gente tem o conceito, agora que a gente entendeu sobre postura, mas trazendo apenas para o fator biológico, que é a nossa análise fisioterapêutica da parte biomecânica, a gente entendeu por muito tempo que quanto melhor o alinhamento, quanto mais preservadas as curvaturas fisiológicas da coluna, melhor a postura. E sim, de fato, um melhor alinhamento com preservação dessas curvas, a gente subentende que essa pessoa já está numa vantagem biomecânica em relação a pessoas que possam ter, por exemplo, grandes escolioses, um aumento muito gigantesco ali da cifose, das lordoses, enfim. Então, a gente entende mais ou menos como essa questão de um equilíbrio entre essas curvas fisiológicas. Mas a gente não pode definir que apenas isso compõe a boa postura, porque senão a gente fica fixado numa observação visual, se prendendo ainda naquele estilo antigo de avaliação física, de colocar o aluno em posição anatômica e ficar procurando assimetrias. Hoje a gente sabe que, principalmente na nossa dinâmica de aula de Pilates, o que mais funciona e traz resultados muito melhores para a nossa observação é a avaliação dinâmica. Então, por quê? Porque nós não somos estátuas, nós somos corpos em movimento, em constante movimento. Então, observar o aluno fazendo aula é o que traz mais informação. Logo, quando a gente observa o aluno em movimentos e a gente vai dando várias opções de movimentação para a gente conseguir fazer essa análise, é baseando-se na função que a gente pode decidir, pode determinar que esse aluno tenha uma boa postura. Logo, na minha concepção, com todo o meu trabalho de Pilates com movimentação natural e minha experiência clínica nesse meio, eu entendo que boa postura não tem nada a ver apenas com alinhamento. Então, ombros não podem estar rodados, não pode ter nenhum tipo de curva um pouco mais acentuada ou assimetrias, como se nós fôssemos corpos totalmente simétricos, coisa que também não somos. Então, a boa postura ela está muito mais relacionada a uma boa função. Quer ver um exemplo? Existem alunos que você certamente pode já ter pego casos assim. Pacientes que chegam e você logo de cara já percebe ali uma assimetria, ele tem uma escoliose, ou alunos com ombros um pouco mais rodados, uma cabeça um pouco mais anteriorizada. E aí você pergunta para esse aluno se ele tem alguma queixa de dor e ele fala não. Ah, mas pode ser porque o aluno é jovem? Sim, mas é durante a movimentação que você vai percebendo que aquele aluno, mesmo com aquela estrutura física, ele tem uma boa movimentação, ele tem um repertório bom, um repertório motor muito bom, muito bem explorado. E o que é um bom repertório motor? É quando você dá conta das suas demandas funcionais, por exemplo, e com um gasto de energia ok, sem grandes gastos de energia. E o contrário também acontece. Às vezes a gente pega um aluno que visualmente está ali com todas as curvas fisiológicas alinhadinhas, tem um ombro mais rodado para trás, uma cabeça não anteriorizada, o famoso olhar no horizonte, como se estivesse andando ali com um livro na cabeça, e é um paciente com muitas queixas físicas de dores musculares, ou mesmo quando você vai avaliar ele em função, uma avaliação dinâmica, você consegue ver que ele tem muitas dificuldades de movimentação e ainda o que ele consegue fazer pode ser que seja com um gasto energético muito mais alto. Então a gente não pode concluir como boa postura apenas uma análise estática. Esse é o ponto mais importante de toda essa análise. Agora, eu não poderia deixar de falar do ponto comercial que isso está totalmente relacionado com a nossa metodologia de trabalho. Ou seja, é muito comum que o aluno venha procurar porque ele fala, eu preciso melhorar a minha postura. Só que o que ele entende como postura provavelmente está relacionado com uma questão estética também. Então, um aluno que tem mais cifose, ele fala, eu percebo que a minha
coluna que a minha postura é errada, quando na verdade aquilo só está sendo resultado de um corpo sem movimento, de um corpo com um repertório motor muito reduzido, pouco explorado. Então, tá tudo bem de na hora da nossa divulgação a gente continuar colocando como lá benefícios do Pilates, melhora da postura, melhora da postura, melhora da postura. Ainda que a gente tenha entendido realmente todo o contexto de postura e o aluno ter essa dúvida, tá tudo bem, porque eles são leigos. Agora, a proposta desse curso e dessa virada de chave que eu estou expondo para vocês em relação ao movimento no geral, é que a gente passe a desconstruir. Por quê? Porque vai ter alunos que vão ter uma melhora estética muito significativa. Outros alunos, nem tanto. Ele pode não ter tanto resultado estético por uma questão genética, mas ele tem uma melhora muito importante, muito significativa na função. Então, quando o aluno chega, você não vai dar um balde de água fria nesse aluno e falar, olha, isso aí não tem o que fazer. Não, mas é entender assim, o que você entende como postura? Ah, é que eu fico muito curvada. Ah, entendi a sua preocupação. Comece a investir no repertório, comece a investir no trabalho, em tudo aquilo que a gente está aprendendo agora, aquilo que você já sabe, mas vá educando esse aluno também a entender que o melhor resultado daquilo que ele está buscando vai ser a melhora da função, a diminuição da dor ou mesmo a evitação para que essas dores aconteçam, e todo o resultado estético vai vir como consequência de todo esse trabalho. Então eu sempre bato nessa tecla de que a gente precisa ter um trabalho físico, de coloca a mão, orienta, mas a nossa parte também educacional, de fazer o aluno realmente entender por que ele está ali, por que ele está fazendo, para que e como, né? Olha, isso aqui está sendo passado para esse objetivo, isso para isso. Então, deixar muito bem esclarecido para os alunos, e certamente isso também vai ser um diferencial para você. Tem alunos que são muito questionadores, então é importante que a gente tenha o entendimento teórico e prático do que a gente está fazendo para poder explicar para o aluno em todas as oportunidades. Isso certamente vai aumentar a sua credibilidade e o aluno vai falar, nossa, dessa forma ninguém nunca tinha me explicado e agora fez sentido para mim. Do que você ficar enchendo o aluno de crenças do Google. Ah, o pescoço dói porque você fica muito no celular. Sua lombar dói porque você trabalha sentado. Não que não seja uma verdade o caso da cadeira, tá? Mas por quê? Se fosse assim, todas as pessoas que trabalham sentadas teriam dor na lombar. Mas a gente sabe que são pessoas, a maioria delas que são pessoas sedentárias e com todos os outros fatores que a gente sabe que compõem um contexto de um paciente com dor crônica. Mas é a gente ir se abstendo dessas respostas prontas e práticas que não se aplicam a todos. Porque se a gente entende que existe o princípio da individualidade, a gente tem que parar de ficar dando respostinha pronta, como se tudo fosse uma matemática, coisa que na nossa área da saúde não existe. Então começa a realmente tratar o aluno com essa individualidade, começando por esse entendimento sobre postura e agora principalmente entendendo que quando o seu aluno agora perguntar, então qual é a melhor postura? Você vira para ele e fala, a melhor postura é sempre a próxima, porque é a variação que conta, ou seja, quanto mais variação de movimento você tiver, melhor a sua função, logo melhor a sua postura.